Usa o teu filho tremendamente, e aqui está a tua igreja para ouvir a tua voz. Fala conosco, que a tua igreja ouve a tua palavra, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Vamos receber o pastor na lista do mundo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Para mim é uma alegria estar com os irmãos. Nós chegamos hoje pela manhã e fomos direto para a reunião. Descansamos um pouco, mas ainda estamos um pouco tontos, né, irmãos? Para mim ainda estou na embarcação para lá e para cá. Mas eu quero agradecer a oportunidade que Deus está me dando de estar aqui com os irmãos, o pastor regional, o pastor Daniel, e o pastor local. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Nós estamos aí em transição, aqui a minha esposa, a diaconisa Leandre e o Roger, nosso filho, está aí junto. Estamos indo lá para um novo campo, para o trabalho da obra de Deus. Irmãos, como é o culto da família, eu quero trazer uma palavra para a família. Abra aí a tua Bíblia, você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada em mãos, no livro de 2 Reis, capítulo 20 e o versículo 1. Glória a Deus. Estamos também transmitindo aí nas nossas redes sociais. Os irmãos podem estar seguindo, acompanhando esta ministração. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. 2 Reis, capítulo 20 e o versículo de número 1. Você que tem a Bíblia, glória a Deus, procure alguém, irmãos, que está sem a palavra, aproxime desta pessoa, para junto nós estarmos lendo. Não deixe ninguém sem a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Diga comigo: meu Deus, fala comigo, através da tua palavra. Pode tomar um assento, irmão, permaneça com a Bíblia aberta, porque mensagem sem Bíblia não é mensagem. Glória a Deus. Queridos, o texto diz 2 Reis, capítulo 20, e o versículo de número 1. Nós temos aqui a narrativa da doença do rei Ezequias. O rei Ezequias adoece mortalmente, e Deus envia o profeta Isaías até ele, para dizer a ele: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás mais. Diante desta ordem de Deus e do profeta para o rei Ezequias, fica uma indagação: por que Deus mandou Isaías passar esta mensagem para Ezequias, para que ele colocasse a sua casa em ordem? Qual era o objetivo de Deus entregando para Ezequias esta mensagem? Que ele colocasse a sua casa em ordem. E fazendo aqui uma narrativa, primeiramente, a gente vai chegar à conclusão que Ezequias, ele não vai colocar a casa dele em ordem. Mas para isso eu preciso trazer primeiramente algumas informações para que você entenda
Primeiro, Ezequias reinou dos 25 anos aos 54 anos. Ao todo, irmãos, foram 29 anos de reinado até a sua morte. Agora nós temos aqui a origem de Ezequias, do rei Ezequias. Ele era filho do homem ímpio por nome Acais. Ezequias não teve um exemplo dentro de casa, porque o seu pai era um rei ímpio. O seu pai era um homem que não andou nos caminhos corretos de Deus. E Ezequias, ele não teve um exemplo dentro do seu lar. Ele não teve um exemplo dentro da sua casa. O pai de Ezequias, por nome de Acais, que também era um rei, ele era um homem idólatra, ele foi um homem feiticeiro, apóstata, e também foi um homem violento. Olhe para mim, para você entender as informações que eu passo. Mesmo sem exemplo, irmãos, dentro de casa, o reino do norte se tornou uma nação apóstata. Mas Ezequias, mesmo não tendo exemplo dentro da sua casa, porque o seu pai era ímpio, mas Ezequias, ele resolveu andar com Deus, mesmo sem exemplo dentro do seu lar, mesmo sem exemplo dentro da sua casa. Agora nós temos dentro deste contexto alguns feitos que Ezequias fez. Primeiro, Ezequias, ele foi um homem piedoso. Ele fez uma reforma religiosa, porque a primeira coisa que Ezequias faz quando ele se torna rei de Judá, a Bíblia diz que os levitas, os príncipes, haviam sido negligentes para com a casa de Deus. A Bíblia diz que eles fecharam a porta da casa do Senhor e não estavam ligando para o culto e nem para a adoração. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz é voltar à liturgia. Ele vai abrir as portas da casa de Deus e vai pedir para o sacerdote levita que não sejam negligentes para com a obra do Senhor. Então, ele vai fazer uma reforma religiosa. E nessa reforma religiosa, ele reabriu a casa de Deus. Ele tirou os ídolos, ele restaurou a festa da Páscoa, ele experimentou um poderoso reavivamento. E Deus livrou milagrosamente das mãos do império do rei da Síria. Esses são os feitos extraordinários que o rei Ezequias fez. Agora nós chegamos no período que nós lemos da doença de Ezequias. Ezequias, irmãos, estava no auge do reinado quando ele adoeceu gravemente. O reino estava no seu clamor, o reino estava na sua maior estrutura, quando Ezequias ele vai adoecer. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele adoece, Deus ele manda um recado por meio do profeta Isaías. E o recado de Deus ao profeta foi: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Irmãos, você vai perceber que quando Ezequias, ao receber aquela mensagem, ele ora e ele chora copiosamente. E naquela oração ele vai lembrar a Deus como ele tinha vivido em piedade. E naquela oração, irmão, que Ezequias se arrepende, a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. E diante desta oração, o Senhor mandou Isaías voltar lá, porque Isaías entregou a mensagem para o rei e saiu. Isaías ainda estava no pátio ali do palácio, quando Deus mandou ele voltar novamente. Ele volta até Ezequias e Isaías vai dizer a Ezequias que o Senhor havia atendido a oração.
que lhe daria mais 15 anos de vida. Aí fica uma indagação: por que Deus deu para ele apenas mais 15 anos? Porque o rei Ezequias já era um rei velho e o seu corpo não aguentava viver mais do que 15 anos. Então Deus estava dando a ele mais uma chance de viver por mais um período de 15 anos. A palavra diz, irmãos, que diante desta obra extraordinária de Deus, Ezequias ele vai pedir um sinal. E Deus, para dar um sinal para Ezequias, Deus vai mexer na estrutura do universo para atender o seu pedido. A Bíblia diz, irmão, que Deus vai fazer a sombra no relógio de Acais retroceder 10 graus. Ali no pátio do reinado havia uma estaca, e ali a sombra projetava naquela estaca, e era chamado de relógio de Acais. Então Ezequias pede, Isaías vai dizer para ele: eu vou pedir para Deus acelerar a sombra projetada pelo sol aqui no relógio de Acais. Mas Ezequias disse: não, para Deus acelerar é muito fácil, pede para Deus retroceder a sombra 10 graus. E a Bíblia diz, para Deus fazer isso, Deus foi preciso mexer ali no universo para atender o pedido de Ezequias. O relógio de Acais volta 10 graus em sua sombra, e Ezequias é atendido com este grande milagre. Agora, queridos, preste atenção. O que fez Ezequias agora, diante desta atitude divina, depois que Deus dá um sinal para o rei Ezequias, a Bíblia diz que em vez dele se humilhar diante do tamanho milagre, ele se exaltou. Aí eu vou dar um texto para você não dizer que eu estou com conversa fiada. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 25. E diante de uma comitiva da Babilônia, a palavra diz que vieram da Babilônia uma comitiva para congratular-se pela cura milagrosa. E Ezequias, irmão, mostrou para toda a sua riqueza, para demonstrar o seu poder. A palavra vai dizer que veio, irmãos, ali, veio uma comitiva da Babilônia. O rei da Babilônia ficou sabendo que o rei Ezequias havia ficado doente, então mandou uma comitiva para congratular-se com ele, para condoer-se da sua doença. E a Bíblia diz que quando a comitiva chega ali da Babilônia, Ezequias vai cometer um dos maiores erros da sua vida. Ele vai mostrar todo o seu tesouro. Ele vai mostrar o ouro, vai mostrar a prata, vai mostrar a riqueza que havia no seu tesouro para demonstrar o seu poder. Irmãos, em vez de Ezequias engrandecer a Deus, ele engrandeceu a si mesmo. Quando ele mostra todo o seu poder, o ouro, a prata, para a comitiva do rei da Babilônia, ele estava exaltando a si mesmo e não exaltando a Deus. E a palavra vai dizer que quando ele abre o coração para a comitiva do rei da Babilônia, Isaías ficou sabendo. E a palavra vai dizer, irmãos, que Deus repreendeu Ezequias, dizendo que a sua riqueza e seus filhos seriam levados cativo para a Babilônia. 2 Reis, capítulo 20, versículo 17 ao versículo 19. E a palavra vai dizer que quando Isaías manda avisar Ezequias, olha Ezequias, Deus manda dizer que todo o ouro, toda a prata que tu mostrou para a comitiva da Babilônia, toda essa riqueza será levada, a cidade de Judá vai ser devastada, os teus filhos serão levados para cativo, porque tu mostrou o tesouro que havia em Jerusalém. Agora perceba, por gentileza, o perigo de mostrar o tesouro aos inimigos. Por causa da enfermidade de Ezequias, o rei da Babilônia enviou carta, enviou mensageiro, enviou presente de solidariedade a Ezequias. E a palavra vai dizer que quando Ezequias recebeu os mensageiros, ele mostrou tudo o que de importante havia no rei. Olhe para mim,
ele mostrou a casa do tesouro, ele mostrou a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a casa de arma. Irmão, coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, olhe para mim, nem sua casa e nem todo o seu domínio, certamente, olhe para mim, isso foi um grande erro de Ezequias, porque quando ele mostra o tesouro, ele vai ficar vulnerável diante do rei da Babilônia. Agora, aplicando aqui a história ao mundo espiritual, nós entendemos, irmãos, que nós temos aqui algumas lições de que nunca podemos descobrir a nossa riqueza diante de Satanás ou do mundo espiritual que nos rodeia, para que não venhamos ficar vulnerável eventualmente e perder tudo que temos. Levante as duas mãos, catuca, irmão, diga: não mostre o tesouro aos inimigos. Tem pessoas, irmãos, que não pode chegar ninguém em casa, que ele já está abrindo o coração. Quem está comigo? Esse foi o maior erro de Ezequias. Ele mostrou o tesouro que havia em Judá, o que era para manter em segredo, ele mostrou, ele abriu o coração. A Bíblia vai dizer que quem fala demais revela segredo, mas quem guarda a sua boca conserva a sua alma. Levante as duas mãos para glorificar esse Deus. Agora atende, por gentileza, o que Isaías disse para Ezequias, que o seu gesto tinha conotação profética. O dia viria que o rei de Babilônia saquearia o reino de Judá e escravizaria o povo de Deus. Por quê? Porque Ezequias mostrou o tesouro ao inimigo. Aleluia. Agora, Ezequias, Deus, ele manda Ezequias colocar a casa em ordem. Agora a pergunta fica: Ezequias colocou a casa em ordem? Olhe para o irmão e diga: Ezequias colocou a casa em ordem? Ezequias não colocou a casa em ordem. Eu vou mostrar para você no texto. Deus mandou Ezequias colocar a casa em ordem. Ezequias não colocou a casa dele em ordem. Por isso, o seu filho Manassés se tornou o pior rei de Judá. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 16, marque na Bíblia. Você vai perceber que como foi, irmãos, as atitudes de Manassés, filho de Ezequias, os maus atos do rei Manassés. Manassés se tornou a edificar os altos de Ezequias. A palavra vai dizer que quando Ezequias, pai de Manassés, se torna rei, ele vai tirar a idolatria e ele vai estabelecer o culto. Mas quando Manassés se torna rei, a primeira coisa que ele faz é tirar o culto e edificar novamente altares à idolatria. Você vai perceber que Manassés levantou altar para Baal. Ele fez um bosque como fizera Acabe, rei de Israel. Ele adorou todo o exército dos céus e serviu. Ele edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos atos da casa do Senhor. Irmãos, ele fez passar os seus filhos pelo fogo. Manassés pegou seus próprios filhos e ofereceu para a idolatria, ofereceu para a imagem, ofereceu para demônios. Olhe para mim agora. Ele usou de encantamento, ele usou de amorismo, ele instituiu adivinhos e feiticeiros, ele fez muito mal aos olhos do Senhor, e ele provocou o Senhor a ira. Versículo de número 6, e a Bíblia diz que também Manassés, ele pôs a imagem esculpida na casa de Deus em Jerusalém, na casa que era para ter adoração a Deus, na casa que era para ter louvor a Deus, ele levantou uma imagem de adoração a demônios. Quem está comigo, levante as duas mãos. E a Bíblia diz, irmãos, que ele fez pior do que todos quanto fizera os
amorreus que foram antes dele. Você vai perceber que Manassés, com seus filhos, ele fez idolatria, com seus ídolos, ele fez Judá pecar, ele derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma ponta a outra de sangue. Manassés, ele manchou Jerusalém de sangue. Agora você vai perceber que as atitudes de Manassés é responsabilidade do pai Ezequias, que não colocou a casa em ordem. Quem está comigo, levante a tua mão. Você vai perceber que Deus mandou Ezequias colocar a casa em ordem. Como ele não colocou a casa em ordem, o filho dele, por nome de Manassés, se tornou o pior rei de Israel. Levanta as tuas mãos, catua, irmão, diga, coloca a casa em ordem. Casa que não tem ordem, filho faz o que quer. Casa que não tem ordem, criança de 5 anos, manda o pai calar a boca. Levanta as tuas mãos. A casa precisa ter ordem. Levanta as tuas mãos para glorificar o Senhor. Coloca a tua casa em ordem. Aleluia. Como ele não colocou a ordem na casa, a Bíblia diz que o cativeiro babilônico, que ocorreu mais de 100 anos depois, foi gerado aonde, pastor? Dentro da casa de Ezequias. O cativeiro que veio 100 anos depois, por que veio? Porque Ezequias ignorou a ordem de Deus. Glória a Deus. Tem algumas pessoas que Deus já deu ordem, coloca a casa em ordem, mas a ordem de Deus está entrando no ouvido e está saindo no nariz, porque está saindo mais ligeiro. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Glória a Deus. E a gente não pode ignorar a ordem de Deus, irmãos. Algumas pessoas já receberam a ordem de Deus, mas estão ignorando o que Deus já falou. Se Deus me disse para colocar a casa em ordem, te apressa e coloca a casa em ordem. Glória a Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Aleluia. Porque o cativeiro babilônico foi gerado aonde, pastor? Dentro da casa de Ezequias. Porque ele não se preocupou com as futuras gerações. Eu vou dar o texto. Jeremias capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4. Vai marcando. Agora, eu deixo aqui um questionamento para que você entenda. Quem ainda não colocou a casa em ordem, não está preparado para morrer. Crente que ainda não colocou a casa em ordem, não está preparado para morrer. Glória a Deus. Se você morrer amanhã, será que a tua casa está em ordem? Aleluia. Se eu morrer amanhã, será que a minha casa está em ordem? Irmão, não basta os pais andarem com Deus, os filhos também precisam andar com Deus. Pais que estão na igreja, mas filhos que estão fora dela, dançando forró, dançando discoteca, pitando 7, pitando 8, pitando 9, é sinal que a casa precisa ser colocada em ordem. Glória a Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Porque o sacerdote lá é você. Quem está comigo, levante a tua mão. Aleluia. Eu aprendi duas coisas, irmão. Vai perguntando o pastor, não vem lá do Ceará não. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu aprendi duas coisas aqui. Velho e criança não se manda. Criança quem manda nele é os pais. E velho quem manda nele é os filhos. Então velho e criança não tem direito. Então é necessário a gente colocar a casa em ordem. Não basta apenas os pais andar com Deus, os filhos também precisam andar com Deus. Glória a Deus. Se eles forem de maior, tudo bem, eles já decidem pela vida dele. Mas enquanto forem criança, eles não se governam. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E precisam de ordem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aonde não tem ordem, a casa não tem progresso. Aonde não tem ordem, o negócio não funciona. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha com ordem. O nosso Deus não é um Deus que trabalha
e os seus demônios, mas Deus trabalha com ordem. Diga e Deus disse para Ezequias: coloca a tua casa em ordem. E o tema da minha palavra é: ponha a casa em ordem. Tem algumas coisas que precisam estar em ordem em nossa vida. Você já pôs a sua casa em ordem? Olhe dentro dos olhos azuis do irmão e pergunte para ele: você já colocou a sua casa em ordem? Você está preparado para se encontrar com Deus hoje? Aleluia, Jesus. Será que as coisas estão em ordem, irmão? Será que a nossa casa está ordenada? Será que nós estamos cumprindo a ordem de Deus ou nós estamos ignorando a ordem de Deus como Ezequias fez? Glória a Deus. Deus mandou lhe colocar a casa em ordem, mas ele não coloca. E a prova que o filho se torna o rei mais sanguinário dentro de Jerusalém, porque ele não colocou a casa em ordem. Glória a Deus. Irmãos, vou liberar uma palavra de Deus aqui. Levanta a tua mão. Aleluia. A hora de colocar ordem nos filhos é quando é criança, irmão. Glória a Deus. Porque a cana ainda dobra. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Depois que o cipó endurece, não tem como entortar mais. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Tem pai que quer colocar ordem no filho depois que o cabra já está grande, que o cipó não dá para entortar mais. A hora de colocar ordem é quando ele está criança, que o cipó entorta. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Então você tem que colocar a casa em ordem. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Uma casa desordenada não tem prosperidade. Uma casa que a esposa manda o marido calar a boca, nesta casa não terá bênção de Deus, não terá prosperidade de Deus. Uma casa que o filho de 5 anos manda o pai calar a boca, não terá bênção de Deus. Mas uma casa que tem um sacerdote que se levanta nela, terá a bênção de Deus nela. Levante a tua mão. Alamai, andarasui, calamandaramandarassei. Levante a tua mão para glorificar a Deus. Porque aonde tem ordem, tem a bênção de Deus, irmãos. Glória a Deus. A ordem de Deus. Deus, ele trabalha com ordem. É por isso, irmão, que tanto Deus quanto Satanás trabalham com liderança. Porque quando nós falamos de liderança, nós falamos de ordem. Toda liderança tem que cumprir ordem. Você não vai ver na Bíblia Deus falando diretamente com o povo. Deus sempre está falando com a liderança, para a liderança falar com o povo. Aleluia. Quem está comigo, levante a tua mão. Glória a Deus. Você está ouvindo o pastor que lê Bíblia, tá, irmão? Há 5 anos que eu leio. Todinho, vai para mim. Tanto Satanás também trabalha com liderança. Você não vê Satanás perseguindo o povo diretamente, mas diretamente ao líder, porque se ele destrói o líder, ele destrói o povo. Glória a Deus. É por isso que Deus nos colocou como sacerdote da nossa casa. Aleluia. Você é o sacerdote lá. Você é o homem do lar. Deus te constituiu. Glória a E a Deus. palavra vai dizer, irmãos, que ao mesmo tempo que a palavra manda o marido amar a esposa, ser submissa ao marido, a Bíblia manda o marido amar a esposa. Sabe por quê? Porque a submissão da esposa vai depender do amor que ela recebe do marido. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz mulheres, sujeitai ao amor, é o amor de marido. Porque a Bíblia não manda a mãe morrer pelo filho, mas a Bíblia manda o marido morrer pela esposa, a ponto de amá-la, a ponto de morrer por ela. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Eu encontrei isso difícil, irmão. Agora, se for presente, morre. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia manda a gente morrer pela esposa. Porque a submissão da esposa vai depender do amor que ela recebe do marido. Glória a Deus. Irmãos, uma mulher que ela é amada, ela é bem tratada, ela é beijada, ela é bem cuidada, ela não vai ter dificuldade de se sujeitar a este marido. Mas uma mulher que é maltratada, empurrada, batida, violentada, ela não vai ter dificuldade de se sujeitar para esse marido. Aleluia. Porque o amor, a submissão dela
vai depender do amor que ela recebe do marido. Catuca o maridão aí, não cutucando ele, diga: ó marido, pega a palavra. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque a submissão dela depende do amor que ela recebe. Aleluia! Uma mulher que é amada, e o marido vai dizer para ela: amor, tu vai comigo, eu vou até na lua, meu amor, porque ela é bem tratada. Diga glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus! Porque ela é bem cuidada, bem tratada, amada. Então você é o sacerdote do lar. Você é o sacerdote da casa, irmão. Você é homem, você é o líder da casa. Você não é espiga de milho, não. Diga glória a Deus. Glória a Deus! Irmão, que alguém sai mergulhando por aí. Diga glória a Deus. Glória a Deus! Diga glória a Deus. É o líder, sacerdote do lar. Irmão, Deus poderia muito bem ter dito para a mulher de Ezequias: mulher, levanta aí, que o Ezequias está mole dentro dessa casa, e coloca ordem aí. Mas Deus deu ordem para ela, irmão. Eu disse para Ezequias, porque ele que era o sacerdote. Glória a Deus! Tem muita liderança e muita ordem de Deus sendo transferida. Homem deixando de cumprir o seu papel de ordenança, quem tem que corrigir o filho é a mulher, porque é Deus, se vira aí. E o cabra moço pediu de milho. Diga: tem misericórdia, diga glória a Deus. Você é o líder da sua casa, irmão. Você é o líder da sua família, diga glória a Deus. Glória a Deus! Então ponha a casa em ordem, fique em pé, diga glória a Deus. Glória a Deus! A mensagem de Deus foi entregue. Aleluia! Glória a Deus. Não ignore não, pastor deve ser desse jeito, irmão. Diga glória a Deus. Glória a Deus! Levante a tua mão para nós orar ao Senhor. Glória a Deus! Pastor, eu quero colocar a minha casa em ordem. Vamos Aleluia! colocar a nossa casa em ordem. Segura na mão da tua esposa, por gentileza. Junta aí a família. Para nós estar orando agora, irmãos. Aleluia! Para nos estar abençoando a nossa família. Junta aí. Aleluia, Deus! Pastor, minha esposa está aqui, não segura na mão dela aí. Junta aí. Glória a Deus! Vamos fazer a oração para Deus abençoar a nossa família. Deus! Para Aleluia! Deus abençoar o nosso lar. Deus vai derramar a bênção sobre a sua casa. Glória a Deus! E Deus está dizendo para nós aqui: não ignore a ordem de Deus. Aleluia! Porque a ordem de Deus sempre é um aviso para nós. Glória a Deus! Se Ezequias tivesse obedecido a ordem de Deus, Aleluia! ele não tinha vivido com o filho nas condições que viveu. Senhor nosso Deus e eterno, nós estamos, Senhor, debaixo desta ministração, Senhor. Senhor, nós ouvimos esta mensagem para que nós venhamos colocar a nossa casa em ordem, Pai. Senhor, olha para dentro de nós. Começa pela minha vida, começa pela minha casa, começa pela minha família, Senhor. Meu Pai, se tem algo fora de ordem, meu Deus, se nós estamos ignorando alguma mensagem que o Senhor tem entregado para nós, porque algumas dificuldades futuras acontecem muitas das vezes porque nós deixamos de cumprir algumas ordens, Pai. Como o Senhor deu uma ordem para Ezequias e ele não cumpriu, Senhor. Não deixe nós ser, Pai amado. Não deixe nós ser, Pai amado. Ó meu Deus, ignorante quanto às ordens do Senhor. Edifica o nosso lar, edifica a nossa casa, edifica a nossa família, Pai. Ó meu Deus, eu oro em favor, meu Pai, desta igreja, desta comunidade, Senhor, que esta obra cada dia possa crescer, Pai. Tome em tuas mãos cada família deste lugar, que nós sejamos edificados, Pai, e nós sejamos, meu Deus, tocados pelas tuas mãos, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Traz a edificação do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, Pai. Manifesta o teu poder, que é o Deus fiel e verdadeiro. Não deixa, Pai, que os nossos filhos, não deixa que a nossa futura geração possa se perder, Pai, por causa de ensino, da ordem que o Senhor pede para que nós colocamos, Pai. Ó Deus, edifica o nosso lar, edifica a nossa casa, edifica a nossa família, Pai. Manifesta o teu poder neste lugar, que as famílias sejam edificadas, que as famílias sejam fortalecidas, que as famílias, Pai, sejam, meu Pai amado,
edificado, levantadas, restauradas pelas mãos poderosas do Senhor. Toque em cada vida que está neste lugar. Toma a nossa vida, Pai, o nosso lar, diante de Ti, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Toma aí o teu assento. Glória a Deus, irmão da live. Deus abençoe todos vocês.